Eu quero saudá-lo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa quinta-feira, dia 5 de novembro, estamos mais uma vez aqui para ter essa oportunidade, junto com você e a sua família, de compartilhar um pouco a palavra de Deus nesse momento devocional de culto doméstico. Eu quero convidar você nesse instante a abrir a Bíblia junto comigo no livro dos Salmos, capítulo 139. Nós vamos ler os 4 primeiros versículos. Salmo 139, de 1 a 4. A palavra de Deus nos diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por esse momento especial em família, nessa quinta-feira à noite, podendo compartilhar nesse momento a tua santa palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os atributos de Deus são características e qualidades que fazem parte do próprio ser de Deus. A palavra de Deus, como a revelação dele, traz diversos atributos e esclarece, manifesta para nós de uma maneira que nos faz conhecer Deus cada vez mais através dos seus atributos que são revelados através da sua palavra. Na noite de hoje, eu quero destacar um atributo divino que é muito bem expresso nessa parte do Salmo 139, versículos de 1 a 4, que é a sua onisciência. Deus tem como atributo a onisciência, ou seja, Deus conhece todas as coisas. Nada está oculta ao conhecimento de Deus. Inclusive, na linguagem do teólogo sistemático Luiz Berkoff, esse é um atributo incomunicável de Deus, ou seja, é um atributo que só Deus tem, que o ser humano não é capaz de ter, nem ninguém que foi criado por Deus, nem os anjos, eles têm a capacidade de conhecer. Só Deus conhece todas as coisas. E esses versículos de 1 a 4 nos falam sobre isso. Primeira coisa que nos diz sobre a onisciência de Deus é que Ele nos sonda. A onisciência de Deus tem uma capacidade de averiguar, sondar, prescrutar o nosso íntimo. Deus conhece aquilo que está oculto aos olhos. Deus conhece as intenções, os sentimentos, os pensamentos. Deus conhece cada um de nós por dentro, pela alma, pelo coração, pela mente e pelos pensamentos. O salmista diz que Deus nos conhece a ponto de que a palavra ainda nem chegou na língua e o Senhor já conhece toda. A onisciência de Deus, então, faz com que Ele possa nos conhecer até o ponto de a palavra ainda não chegou ainda a processar na nossa mente e Deus já sabe o que vamos pensar. Ainda diz nesse salmo, dos versículos de 1 a 4, que quando eu me assento ou me levanto, ou quando eu ando ou me deito, Deus conhece todos os meus caminhos. Ele não só conhece o meu pensamento, mas Ele conhece os meus caminhos. A palavra de Deus nos diz isso, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Ou seja, quando eu me levanto, quando eu me assento, quando eu saio, quando eu chego, quando eu saio ao trabalho, quando eu volto para casa, aonde eu estiver, Deus está ali me acompanhando. Mas ainda diz os versículos de 1 a 4 do Salmo 139, que Ele nos sonda ao ponto de penetrar os nossos pensamentos. Ele sabe o que eu penso.
Ele sabe quais são as palavras que estão no meu coração. Ele sabe exatamente quais são as minhas intenções, os meus propósitos, os meus desejos. Diante desse Deus, então, que nos sonda e nos conhece pensamentos, aonde andamos, o que fazemos, como estamos agindo, aonde, quando e como, que conhece nossos pensamentos e as palavras que ainda nem chegaram na nossa mente. A esse Deus que é onisciente, devemos nos relacionar com Ele com humildade, com obediência, com sinceridade, confessando os nossos pecados e andando diante dele com integridade, porque Ele tudo sabe, tudo conhece, e ninguém melhor do que Ele para nós termos como nosso amigo íntimo, como nosso Deus fiel que nos acompanha em toda a caminhada. Que Ele nos abençoe.